E aí, pessoal, falando aqui um pouquinho agora sobre as endocardites, tá? As endocardites, elas são inflamações no endocárdio, né? Como o próprio nome já diz. E aí, geralmente, é uma inflamação bacteriana, tá? Sendo uma condição potencialmente perigosa, porque a partir delas você pode ter outras complicações que trazem um risco muito grande para o paciente. Então ela acontece basicamente por intermédio de uma lesão endotelial, tá? Então essa lesão, por exemplo, um paciente que já tem os fatores de risco. E aí quando você tem ali o turbilhonamento de fluxo, quando o sangue está passando ali por dentro do coração, aí acontece de ocorrer algumas lesões de vez em quando. E aí essas lesões vão formar um trombo, né? Esse trombo que acontece por causa do processo de reparo tecidual, ele vai ficar ali, né, nesse endotélio, e aí você já tem meio que uma inflamação. E aí você já tem uma endocardite, só que é uma endocardite trombótica e não bacteriana. Mas aqui a gente está falando de quê? De endocardites infecciosas. E aí onde é que entra a infecção? Como eu falei, essa infecção ela geralmente é o que? Ela é bacteriana. Então, eventualmente podem surgir bactérias transitórias por ali. Aí você deve perguntar, mas como é que uma bactéria vai chegar no endotélio de um coração? Várias coisas podem acontecer. Eu vou dar um exemplo bem cotidiano. Quando a gente escova os dentes, depois que você escova os dentes, você passa o fio dental e ali você tem a exposição do sangue ali na gengiva. E aí as bactérias que estavam nos seus dentes, elas podem vir a entrar em contato com a corrente sanguínea, tá? E aí elas ficam ali sistêmicas e eventualmente podem chegar naquela região trombótica. E aí ela vai se ligar àquela malha trombótica e vai ficar ali. Ela tem um fluxo de oxigênio, ela tem tudo mais que ela precisa ali. Mas aí, geralmente isso é transitório. Só que o problema tá quando essa bactéria ela se prolonga ali. E ela começa a permanecer ali e começa a chamar as amigas. E aí você tem a formação de um filme, um biofilme, né, naquele endotélio, que aí vai ser uma colonização de bactérias. Vão ter várias bactérias naquela região. E aí sim, nesse ponto, a gente já pode dizer que o paciente tem uma endocardite infecciosa, uma endocardite bacteriana, né? E aí você entende que em países ricos, por exemplo, o maior risco para você desenvolver essa endocardite, ele vem de cirurgias valvares, tá? Devido a essas lesões que ficam no pós-cirúrgico, né? Mas nos países pobres, o maior fator causador dessas lesões que causam as inflamações ainda é a febre reumática, tá? Inclusive eu fiz um vídeo sobre a febre reumática, tá bem interessante, se quiserem ver é só procurar aí. Então a febre reumática ela é uma grande causadora de endocardites infecciosas ainda, tá? E os fatores de risco geralmente são a presença dessas ou valvulopatias ou próteses valvares vindas de uma cirurgia, né? Mas ainda você tem outros fatores de risco aí. Dispositivos eletrônicos, como marca-passo, cardiodesfibriladores, ressincronizadores cardíacos, pessoas, usuários de drogas não injetáveis, tá? Porque quando você está injetando uma droga, você está tendo um processo que não é muito séptico e ali você coloca bactérias para dentro e tal, por ali na agulha, muitas vezes agulhas compartilhadas e muito mais, então você não tem uma sepsia feita de maneira adequada. E você acaba por colocar bactérias na corrente sanguínea que eventualmente podem vir a chegar nessas lesões, né? Então, e também pacientes que já tiveram endocardite, tá? Porque a medicina é assim, se você já teve uma coisa, para você desenvolver ela de novo, é muito mais fácil, porque você já passou nos critérios que determinam que você pode ter aquela doença, tá? Então, a endocardite infecciosa tem isso também. E aí ela vai ter, além disso, a fase aguda e a subaguda. A diferença é que enquanto uma dura dias, a outra vai durar várias semanas, né? E os sintomas mais comuns dessa endocardite, no caso, vai ser a febre e o sopro. A febre acontece em 90%, o sopro acontece em 85% dos pacientes. Então você tem que procurar por um paciente que tenha febre,
e sopro associados. Mas aí a febre ela pode ser de vários outros achados. Pode ser de uma gastroenterite, pode ser de uma amidalite, pode ser de várias coisas. Mas se você não achou o sintoma óbvio, né, a causa óbvia dessa febre, procura tentar auscultar, ausculta. Se você identifica um sopro nessa ausculta, aí já é um indicativo a mais para você procurar por uma endocardite. E aí esse sopro ele é regurgitativo, tá? Ele não é um sopro ejetivo. Então tem essa diferença também. E outros sintomas comuns também são os sintomas constitucionais, que são aqueles sintomas da cunheira, né? Que são aqueles que causam mal-estar, as mialgias, sudorese noturnas, a fraqueza em geral, tá? E esses pacientes eles ainda têm alguns fenômenos imunológicos que podem aparecer. Fenômenos imunológicos são alguns achados, tá? Alguns sinais. E aí você pode ter os nódulos de Osler, que são manchas que aparecem na pele, principalmente nas mãos, em formato de catapora, tá? Como se fossem pequenas bolinhas. Você também pode ter as manchas de Hoff, os nódulos de Osler, as manchas de Hoff. As manchas de Hoff, elas são lesões hemorrágicas, que com um centro pálido, tá? Então é um vermelhinho com centro pálido no fundo da retina. Você identifica num exame de fundoscopia, tá? Então existem esses achados. Também podem existir fenômenos embólicos, que são fenômenos que levam essa inflamação, essa bactéria para outros lugares do corpo. Então é como se o coração fizesse um chuveiramento dessa bactéria que leva para outros órgãos, tá? E aí você pode ter algumas embolias, você pode ter hemorragias na conjuntiva, você pode ter hemorragias nas unhas, que são as hemorragias de splinter, né? Você pode ter lesões de Janeway, que são pequenas hemorragias também nas mãos e nas plantas do pé, tá? E quanto às manifestações cardíacas, você pode ter uma insuficiência cardíaca que vai ser desenvolvida a partir dessa endocardite. E você também pode ter um abscesso perivalvar, que ele vem desse bloqueio atrioventricular. Você pode ter complicações neurológicas como meningoencefalites, você pode ter infarto renal, complicações renais, glomerulonefrites, você pode ter. Então, para você fazer o diagnóstico, você tem os critérios de Duke, tá? Esses critérios de Duke são representados pelos mnemônicos 6 Piffen. Vocês Piffen, aí lembrar CS Piffen. Aí o C vem de cultura positiva, que são os critérios maiores, cultura positiva, que é um achado em uma hemocultura, principalmente você encontra estafilococcus, streptococcus e enterococcus, que são as bactérias mais comuns que causam isso. O E vem de eco, o ecocardiograma, com achado de vegetação, tá? Que é um crescimento de uma anormalidadezinha ali perto das válvulas. E o S vem de sopro. E aí, como eu falei, é um sopro regurgitativo e não um sopro ejetivo. E o Piffen, você lembra o P, predisposição, I, fatores imunológicos, F, febre, embolias, M, micro-organismos atípicos, tá? Então você tem que lembrar desses fatores, os critérios maiores e os critérios menores. 6 Piffen. E o Piffen eu acho que eu falei certo. Predisposição, imunológico, febres, embólicos e micro-organismos atípicos. Aí o tratamento, a gente tem um tratamento que varia. Depende se esse paciente ele tem as válvulas nativas ou se ele tem válvulas implantadas, se ele já fez alguma cirurgia de troca de válvula, tá? Na nativa, o tratamento é bem grande, ele é mais prolongado, pode passar de 4 a 6 semanas, então é mais de um mês ali só de antibióticos. E o esquema de antibiótico ele vai variar dependendo muito do local em que você está estudando. Nos Estados Unidos existe um protocolo, na Europa existe outro, mas em geral você vai fazer associações de antibióticos, tá? Você tem a oxacilina, a vancomicina, gentamicina, amoxicilina e outras penicilinas, né? E aí cada caso é um caso, porque se for uma bactéria Streptococcus, o tratamento é de um jeito. Eu não me recordo agora qual é o tratamento específico para cada, mas você pode consultar lá ao descobrir no exame de cultura qual é aquela bactéria. Se
for Streptococcus, usa essa associação. Se for Staphylococcus, essa outra. Se for Enterococcus, essa outra. Se for algum micro-organismo, você procura saber. Ainda tem o caso de pacientes que tenham ou alergia ou resistência àqueles antibióticos. Então você tem que usar outros que possam substituir o efeito terapêutico daquele lá, tá? E a profilaxia, pessoal, é muito importante, porque a profilaxia ela vai consistir em você impedir que esse paciente ele tenha uma endocardite. E isso deve ser prevenido principalmente em pacientes de risco, que a gente falou aqui, tá? Então, cardiopatias congênitas, pacientes com endocardite prévia, tá? E tem que ter cuidado também até nos dentistas, porque perfurações odontológicas, elas representam um número muito grande dos casos de endocardite infecciosa, porque ali no dentista você vai estar lesionando a gengiva, e aí você faz com que as bactérias presentes nos dentes consigam adentrar a corrente, por meio dessas lesões. Então você tem que ter cuidado com isso também. Já não é feito a profilaxia em pessoas que têm assim, doenças coronárias, por exemplo, uma DAC. Uma pessoa que tem uma placa de ateroma nas coronárias não tem para quê, porque você não vai ter o turbilhonamento de fluxo, que só acontece no interior do coração, no endocárdio. E aí as coronárias não tem nada a ver com isso, entendeu? Então em pacientes com problemas coronarianos, com doenças arteriais coronarianas, eles geralmente não têm muito a ver com endocardites, tá? É uma coisa à parte, porque a anatomia é diferente, é por fora, outro por dentro, entendeu? Então é basicamente isso, pessoal, que é um resuminho só sobre endocardites infecciosas, uma doença que pode causar vários estorvos para esse paciente, né? Então é bom se atentar. Valeu!